E no Clássico dos Milhões deu a lógica. Vitória do Flamengo, 1-0, gol de Gerson. Vamos ver o que a imprensa está falando desse jogo. E o torcedor do Flamengo, Birner? Porque esse aí o Tite chegou, 2 vitórias contra Cruzeiro, no Clássico contra o Vasco. O time agora está a 9 pontos do líder do campeonato. O Botafogo deu uma tropeçadinha em casa nesse jogo confuso, que faltou luz e tal. Foi completado hoje o jogo. Que jogo? 1-1. 1-1 com o Atlético Paranaense. Foram 2 e não foi nenhum. Exatamente. Já acabou esse jogo? Eu não entendi muito bem. Acabou. Empatou. Qual a perspectiva desse Flamengo do Tite? Você já vê diferença em apenas 2 jogos? Já é um Flamengo diferente daquele do Sampaoli? Assim, eu acho que o Flamengo está passando por uma grande peneira. Porque o time do Flamengo era um time que os jogadores tinham a posse do elenco, né? Alguns jogadores. E eu nem acho que eles conversavam, olha, nós vamos fazer isso. Não. Era uma coisa que fazia os jogadores serem tão grandes, que qualquer técnico ficava em situação desconfortável quando ele tinha que tomar algumas decisões. Por algum motivo, depois da chegada do Tite, isso tem a ver com o tamanho do Tite, mas acho que também tem a ver com a campanha do Flamengo e outras questões. Essas primeiras 2 partidas mostraram jogadores com uma outra postura. E qual é a grande questão? Ninguém duvida que o Arrascaeta pode resolver jogos com a bola, né? Que o Gerson resolve jogos com a bola, né? Que o Pedro resolve jogos com a bola. O Pedro, muitas vezes até desanimado, até a chegada do Tite. A questão, e outros jogadores, a questão é o que eles fazem sem a bola. Sim. Né? Como eles se comportam quando eles não jogam, ou quando eles jogam só uma parte do jogo, quando eles saem de campo ou quando eles começam no banco de reservas. Aposta uma situação, para mim, muito clara, em que o treinador toma o controle do elenco. A diretoria dessa vez não vai deixar a coisa mudar, independentemente de resultados, porque ela tem uma eleição no final do ano que vem e ela precisa, para ganhar a eleição, de um trabalho estável e de resultados, e ela tem um treinador que é capaz de fazer a reformulação que o elenco precisa. O treinador está entendendo ainda. Eu tenho certeza que a gente não sabe tudo o que ele precisa fazer para o Flamengo ter um elenco capaz de entregar o tipo de jogo que ele quer no ano que vem. E por isso eu falo que os jogadores estão se apresentando por uma grande peneira. Principalmente os jogadores mais renomados. Sim. Principalmente os grandes jogadores, os jogadores históricos do Flamengo, que continuem ou não no elenco na próxima temporada, continuarão sendo jogadores históricos, enormes, campeões de Libertadores, campeões brasileiros, campeões de Copa do Brasil, jogadores que têm uma marca muito pesada no clube, mas não significa que eles vão ser jogadores que o clube precisa no próximo ano. E eles precisam mostrar para o treinador, caso queiram ficar no Flamengo, caso essa seja a prioridade desses caras, que eles servem para isso. E eu vejo uma postura diferente nesse aspecto. Um time taticamente ainda com problemas. O jogo aberto, como foi hoje, em muitos momentos, não é um jogo do time do Tite. Não é um jogo que o Tite gosta. O Tite gosta de um time que marca bem e ataca bem. O time hoje não marcou bem, deu muito espaço para um Vasco, que hoje é mais bem treinado. Obviamente porque o treinador está lá mais tempo, mais preparado que o time do Tite. O Tite mal teve tempo para fazer as coisas. Uma janela de transferência, uma janela de data FIFA. Sim. 2 jogos, né? Jogos que eram jogos razoavelmente perigosos, né? Um clássico hoje contra um time bem preparado, em alta, como vocês disseram aqui, eu concordo totalmente com o que vocês falaram sobre o Vasco. E aí o Flamengo, ano que vem, tem a perspectiva de ser uma equipe capaz de ganhar qualquer coisa que vai disputar. Esse ano a briga, por enquanto, é para ficar com uma vaga direta na Libertadores. Tem que olhar o que o Botafogo vai fazer, tem que ver o tamanho da evolução da equipe nesse ano. Por enquanto, a perspectiva é de vaga direta na Libertadores. Se ela mudar ao longo da competição nas últimas 10 rodadas, a gente fala, mas se eu falasse que hoje a perspectiva é do Flamengo ser campeão, eu estaria jogando pra torcida. Birner, essa peneira que você detecta, então peneira... não é uma peneira técnica, como pode estar imaginando o torcedor, é uma peneira de empenho, né? Sim. E de capacidade física de entregar o jogo. Né? Isso. O Gabigol tem ficado na reserva. Tudo bem, porque joga com o Pedro e Gabigol, o Tite falou, até dá, mas acho que ele falou politicamente. E acho que algumas vezes... Eu falei que não ia. Lembrando que o Bruno Henrique vai ficar, hein? Algumas vezes... O Bruno Henrique vai ficar. Outra boa notícia. Algumas vezes é possível que eles joguem juntos, mas constantemente é improvável. A não ser que o Gabigol passe a ser um jogador que nunca foi, que vai jogar de lado de campo, que seja capaz de marcar avanço de lateral, fechar espaço, jogar por dentro quando é necessário. Ele precisa se reinventar. Com Jesus ele não chegou perto disso? Não, era outro jogo.
Era outro jogo. Eu acho que ele entregava. Não, é outro jogo. É um jogo de pressão, saída de bola, um jogo físico intenso que esses jogadores não conseguem mais fazer na quantidade, hoje em dia. Mas ele estava nessa. E ele é jovem, ele é um jogador jovem. Ele pode perfeitamente. Mas para esse jogo funcionar, o Bruno Henrique precisa fazer também, o centroavante precisa fazer, o Arrascaeta precisa fazer. O Arrascaeta é outro. O Arrascaeta é um jogador que eu tenho dúvida. Tecnicamente. Eu acho que não Só que aplaudindo. Aí eu acho que é o sem menos... bola. E não sem bola também, extra-campo. Muita coisa. Mas muita lesão. Joga muito, tá? Muito. Você tá aplaudindo aqui. O William perguntou como tá o torcedor do Flamengo agora, né? E assim, a mesma dificuldade que existe para falar como tá o torcedor do Vasco, porque, né, cada um é cada um. Mas eu vejo uma boa possibilidade da torcida do Flamengo, após essas duas partidas com o Tite e o time atuando como atuou e os jogadores se comportando como se comportaram em campo. Você vê depois dos gols. Tem uma imagem linda do Rossi comemorando o gol do Gerson. O Rossi é um jogador de pouco tempo de casa, né? Ele foi contratado, mas ele só chegou depois. Havia uma dúvida porque o treinador era um treinador que exige dos seus goleiros o jogo com os pés, e o Rossi não necessariamente tem isso como ponto forte. Mas aí hoje ele é o goleiro titular, o Tite fundamental hoje. Tem uma outra ideia de futebol. O Rossi fez uma grande defesa hoje num lance de cabeça dentro da área. E ele comemora o gol do Gerson de uma maneira efusiva. Isso pode ser particular, um jogador argentino é uma outra coisa. Mas também, se o clima estivesse horroroso, eu não sei se seria assim. Acho que esses pequenos sinais, eles não garantem nada, mas eles ajudam a compor um cenário. Eu acho que o torcedor está esperançoso, porque hoje, após essa rodada, o Flamengo já se aproximou 2 pontos. Ele está longe ainda, mas... Uma coisa Será que dá, André? Então, uma coisa é... Não dá para responder. Mas a gente fala... Vamos falar muito do Botafogo. Vamos falar sobre olhares, ângulos. Uma coisa é o Botafogo, que também ninguém sabe se isso vai acontecer ou não. Começar a perder pontos de novo, como aconteceu no período do Bruno Lage. E a equipe que se aproxima é o Red Bull Bragantino. Outra coisa a equipe que se aproxima é o Flamengo. É totalmente diferente em termos de como o time que está se sentindo perseguido administra essa situação. Se for o Flamengo, é um tipo de medo. Se for o Red Bull Bragantino, eventualmente até o Palmeiras, por causa da diferença de rivalidade, é uma outra coisa, eu imagino, muito mais tranquila, ou menos intranquila, porque não é fácil. Então, eu acho que o torcedor do Flamengo, nesse momento, ele está percebendo o seu time sendo resgatado do ponto de vista competitivo, numa temporada que até agora foi muito ruim. E está todo mundo olhando para frente. Concordo com o que o Vitor disse a respeito dessa peneira, desses testes, entre aspas, né? Vai lá fazer um teste. Não é exatamente assim, mas existe essa necessidade de se mostrar, né? Pensando no ano que vem. Mas acho que tem uma coisa que o Dorival, quando assumiu para resgatar a temporada do ano passado, não era uma experiência. Ou a coisa funciona agora ou nós vamos perder o ano. Ninguém sabe o que vai acontecer em 23, ele não ficou, mas vamos nos comprometer aqui. O Vitor Pereira era uma experiência, o Paulo Souza era uma experiência, o Domenech Torren era uma experiência. Muito. O Rogério Ceni não. Se o ano não terminar bem, nós vamos nos perder aqui e não vai ser bom para ninguém. O Tite também chega numa situação mais para frente, claro, do que o Dorival, mas ele chega pensando em 24 e está muito claro para todo mundo que trabalha no Flamengo que não é uma experiência. Ele estará lá. E quem quiser estar já sabe que será com ele. E eu vou te falar, até por isso a negociação foi tão demorada. Porque o que pegou na negociação não foi quanto vai ganhar, quanto não vai. Eram garantias também de que tipo de contexto ele ia ter para trabalhar. Isso. Pelo que ele seria cobrado. Ele seria cobrado por 2023. Você já enxerga assim, até no Sport Center eu mostrei algumas coisas que você já tem característica de Tite, Mas, Renato, faz todo sentido ele também estar pessoalmente interessado em jogar Libertadores do ano que vem, porque senão não é um calendário que um técnico como ele quer ter. Sim. Certo? Claro. Não pode não estar nessa competição e esse é o primeiro objetivo do Flamengo, estar na Libertadores de 2023. Veja a que ponto a coisa chegou. E hoje o Flamengo abriu acima do quinto colocado 7 pontos. Ele pode Paranaense. Ele pode conseguir mais nesse próprio Campeonato Brasileiro.
É improvável, mas ainda há pontos suficientes para acontecer. Ele precisa virar vantagem. Como Só vale lembrar, porque são 9 pontos de diferença, mas o Botafogo tem 18 vitórias contra 14 do Flamengo. São 10 pontos na realidade. Restando 30 em disputa. Assim, eu acho que... É muito difícil. É difícil e a situação do próprio Tite, ela é confortável hoje pro trabalho. Porque ninguém tá esperando o título dele. Exatamente, ninguém tá esperando. E eu digo mais, eu acho que poucos treinadores no mundo não conseguiriam colocar o Flamengo no G4, cara. De verdade. A gente sempre fala muito disso. Existem jogos onde a exigência pro Flamengo é também coletiva. O Calçade fala muito isso, eu concordo muito com ele quando ele fala isso. Que 90% dos jogos no ano, o Flamengo, pela sua pura qualidade ele pode ganhar os seus jogos até sem saber como ganhou. As grandes exigências do Flamengo na temporada já foram e o Flamengo não conseguiu passar por elas porque não tinha coletivamente um time ajustado. Hoje ele tem um treinador que, como disse os amigos, tá tateando tudo que ele tá vendo. Obviamente é um cara que por todo esse período que estava na seleção brasileira, automaticamente assistia muito esse Flamengo. Acho que tem essa vantagem que eu não ouvi ninguém falar, mas o Tite, ele tinha obrigação de assistir muito o Flamengo. Não é que ele chegou num time que ele não via muito. Se eu for convidado para assinar com um time da MLS, eu vou ter que passar umas noites assistindo. Ele viu bastante. Ele viu pensou, bastante. o que eu faria, né? Quem que eu vou levar, quem que eu não vou, que tipo de comportamento eu gosto desse, eu gosto daquele. Então agora ele vai estar tendo a questão do dia a dia, que é outra coisa muito diferente também. Você pergunta pra qualquer treinador. Mas acho que essa é a grande interrogação. Então ele tá pegando o dia a dia. E assim, estruturalmente, uma coisa que me chamou a atenção hoje. O Flamengo deu muito espaço, mas a partir do momento que o Flamengo fez 1-0, o jogo ficou mais controlado. E aí isso já é Tite puríssimo. Ele já trocou seus pontas, os pontas entraram com o gás lá em cima, fechando os lados muito bem. Pra mim, foi o pior momento do Vasco no jogo. O Vasco, quando precisou ir atrás, ficou muito na base do cruzamento e tal, porque realmente já foi um time que estruturou melhor. Então, acho que nesse sentido, eu não tenho dúvida alguma que se o Tite não tiver problemas e outras questões, eu acho que o Flamengo ano que vem, já disse aqui algumas vezes, o Flamengo contratou o melhor treinador brasileiro que existe hoje no momento. Ele tem a vantagem porque todos os títulos já foram perdidos, né? Outros perderam os títulos por ele. Se o Flamengo não for campeão brasileiro, alguém dirá que o Tite perdeu esse título? Ele não tem nada a perder. Não. Agora, e se ele ganhar, ele vai ser se ele ganhar 12 jogos, ele vai ser o... Ele tem um chão, né? Que é a Libertadores do ano que vem. Isso o Flamengo, não só o Tite, realmente como pessoa física, para ele vai ser uma decepção não disputar a Libertadores. Mas o Flamengo é um time que precisa estar na Libertadores do ano que vem. Isso está muito bem encaminhado. Vaga direta. Vaga direta, vaga direta. Não corre o risco daquele jogo quando você está fisicamente. Porque o começo dessa temporada diz muito sobre o Flamengo desse ano. A gente esquece do qual foi atípico. Precisou estar no nível de competição muito alto, muito cedo e não estava. E esse negócio do Vasco não ter merecido perder, embora o Flamengo tenha todos os méritos em ganhar, é bem do trabalho do Tite, né? Quantos jogos na caminhada essa do vitória, Tite, é isso. Você tem essa... Isso, pra mim, é a primeira cara de Tite desse time. Fora aquela coisa de todo mundo saber o que tá fazendo ali, sabe? O Flamengo não tinha isso.